Olá, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje, mais uma meditação que o Senhor nos preparou para meditarmos na sua palavra. Se encontra no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo de 13 ao 18, e o tema é: existe diferença? Muitos estavam questionando a Deus naquela época se valia a pena servi-lo ou não, pois aqueles que não estavam servindo pareciam estar vivendo muito melhores, mais felizes, mais prósperos. E foi assim que a palavra de Deus veio por meio do profeta Malaquias para aquele povo, para mostrar que existe sim diferença entre aqueles que servem a Deus, o justo, e aqueles que não servem a Deus, que não ligam para Ele, o perverso. E ela não é percebida agora principalmente. Muitos estavam dizendo com isso que é inútil servir a Deus, os que não servem a Deus eram mais felizes, estavam prosperando e estavam escapando, né? Aqueles que praticavam a injustiça, a iniquidade, o pecado. Mas o que muitos não sabem é que nós não podemos esperar de Deus apenas nesta vida. Tem uma eternidade nos esperando e ela vai ser totalmente percebida, a diferença entre aqueles que serviram a Deus e aqueles que não serviram. Todas as obras de todos os homens, Deus sabe e vai prestar contas um dia. E aqueles que se lembram de Deus aqui na terra, Deus se lembrará deles no céu, na eternidade. Você lê a palavra? Leio. Malaquias 3:13. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros: o Senhor escutou com atenção o que diziam? Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém. Amém? Naquele dia, a situação daqueles que não ligaram para Deus será muito triste. Mas para aqueles que servem a Deus, serão poupados como um filho, verão nascer o sol da justiça, ou seja, a justiça será feita, estarão salvos das desgraças daquele dia. Hoje, aos nossos olhos, pode não ser fácil perceber muita diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Isso pode criar um sentimento de inutilidade para alguns e falsa segurança para outros. Tanto uma atitude quanto a outra estão erradas. Amém? Então que fique de lição para mim e para você, que sim, existe diferença entre servir a Deus e não servir. Deus abençoe a todos. Tchau, ficam com Deus.